Olá, boa noite a todos, amigos e amigas queridos. Neste mesmo horário, todos os domingos, temos esse encontro. Graças a Deus. É esse dia, neste mesmo horário, que nós também abrimos as portas para aquele que nós os convidamos, o nosso Mestre Jesus. Está presente, melhor ausente ainda hoje, e esperamos que volte em breve, a nossa querida Leila, e somos do Centro de Estudos Espíritas na Allan Kardec. Meu nome é Roberto Oliveira. Temos à disposição daqueles que ainda, ou melhor, que não puderam assistir ao vivo às nossas lives, que nós as agrupamos por playlists no canal do YouTube do SEAC Olambra. Então, agradecemos a todos mais uma vez, e aqui já vamos cumprimentando a Isildinha Porto, Isilda Porto, e aqueles amigos que, neste momento, preparam-se também para vir. Estamos habituados ao início, e não é um ritual, é uma sugestão que nós precisamos também ter um roteiro. Não se transforma isto num ritual, num cerimonial. Ao início, nós abrimos com uma página introdutória de um livro de mensagens, e nós optamos pelos livros da série Emmanuel. Então, são livros de mensagem muito simples e que nos direciona para que nós estabeleçamos essa conexão com os benfeitores que nos assistem, facilitando até para aqueles nossos familiares que, porventura, queiram participar do Evangelho no Lar. Eu sempre tomo cuidado de alertar as pessoas para não transformarem o Evangelho no Lar numa reunião mediúnica, porque não é apropriado. Existem reuniões mediúnicas específicas, e o Evangelho no Lar não se inclui nessa categoria. Demos também a nossa boa noite à querida Sueli Aparecida, aqui da nossa cidade próxima de Campinas. Muito obrigado, Sueli. Uma boa noite para você também. E lembranças à Leila, ela está sempre lembrando de vocês e vice-versa, né? Nós nos lembramos. Também ao Geraldo Rodrigues, mais uma vez, nossa boa noite. E aqui nós já vamos contando o tempo, ainda falta quantos minutos? Eu não gosto de errar nem por excesso, nem por falta. Ainda temos 2 minutinhos, mas como dizia, o Evangelho no Lar é uma abertura para que nós nos conectemos a Jesus, que naturalmente não virá em pessoa, mas poderá se fazer representar. E quem serão esses representantes? De a miúde, são os nossos amigos familiares, numes tutelares, o nosso espírito protetor, e que é aquele que representa a unidade familiar, aquele lar, e que ali eles permitirão que se acesse somente aqueles que tenham o propósito de contribuir para com o nosso progresso moral e espiritual, dando-nos a sustentação, a proteção, e também nós, em uma certa medida, também blindamos a nossa casa, o nosso lar, todo o grupamento familiar e até no entorno, a depender do tamanho da proteção e daqueles que estejam sintonizados no bem neste mesmo horário. Não necessariamente participando do curso, mas eles serão também alcançados, beneficiados por esta vibração favorável ao seu reequilíbrio
físico, psíquico e emocional. Vamos dando boa noite também para Niva. Niva diz a Duque, olha, Niva, estou lhe devendo uma visita, ainda vou pagar. Então, nós estabelecemos, em resumo, uma fronteira vibratória, laços de proteção, e que, naturalmente, nós procuramos trabalhar a nossa casa mental, as nossas energias mentais, para que não nos desviemos do roteiro. Então, neste momento, vão ser a Luciene Ferreira, nosso boa noite, o Marcos Teixeira. E a Niva disse que está esperando. Niva, não é má vontade, não, viu? É falta de tempo mesmo. Mas nós agradecemos, então, e eu, em nome da Leila também, penhoradamente pela sua disponibilidade aí nos receber. Então, já dando início às nossas atividades neste momento, vamos abrir a mensagem de número 31, número 35, que é do livro Ceifa de Luz. Como eu disse, é um livro de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Na mensagem 35, tem por título Ao Sol da Verdade. Assim se expressa Jesus, registrado pelo evangelista João, no capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos sem se lhe agigantarem, que se lhe agigantam à frente? Repetindo, de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que eles lhe responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pelas dúvidas, lembrando, nós estamos falando sobre o sol da verdade. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que se há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados, pelas bênçãos do Cristo, a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Elevemos agora, nesse momento, primeiro sentimento de dever, mas antes de tudo, de prazer. Ao nos inteirarmos das verdades, que é este sol que nos ilumina as almas, que nós apercebamos-nos
do que nos cabe, como espíritos encarnados, na competência de cada um, e no âmbito de suas possibilidades reais, realizar em favor de nós próprios, porquanto ao nos iluminarmos, iluminaremos aqueles e aquelas que estejam ao nosso derredor. Não podemos deixar de registrar também nossa gratidão aos espíritos benfeitores, familiares que nos assistem e que, desta forma, propiciando-nos o aprendizado que, através da leitura do Evangelho do Cristo, nós poderemos melhorar nossa jornada. Que assim seja. Bom, vamos aqui dando boa noite também ao Arnaldo Reis. O Arnaldo é ao concurso, né? E tem a Rita de Cássia também. Muito boa noite, Rita. A Eudócia também, uma boa noite. O Arnaldo, Luciano Ferreira. Então, sim, sentindo todos cumprimentados, vamos a Leila também, né? Ela enviou uma solicitação para participar no vídeo. Já está permitido, Leila. Então, sejam todos bem-vindos, disse eu e repito. Agora vamos para a continuidade do estudo, ou melhor dizendo, das reflexões, já que temos um grupo de estudos na terça-feira, às 20 horas, e só para reforçar, esta é uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma fonte que serve para o curso de terça-feira. É um curso de estudos. Melhor, é um curso e, por consequência, é um estudo. E nós, então, fazemos as reflexões, e como já viemos fazendo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos lá no capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, é Jesus que nos diz desta forma. E agora estamos falando, iniciamos a semana passada, sobre o Moisés, que aí lançou também as suas bases, o chamado mosaísmo, né? E que era um patriarca do povo hebreu, e como tal, e sendo Cristo hebreu, ele viria a nascer, a encarnar mais tarde na Judéia. Mas aí, a semana passada, nós fechamos com a seguinte frase, a última, né? É uma última linha que diz assim: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Bom, assim está registrado o primeiro mandamento, segundo as tradições, que teria sido recebido pelo profeta Moisés. Está lá no Êxodo, capítulos 20, versículos 5 e 6. E antes de comentar esse primeiro mandamento, propriamente dito, Kardec remete-nos a uma nota de rodapé, acho que acredito em todas as edições, só que essa daqui faz referência à edição de 1947, especificamente. Então, Allan Kardec cita, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi composto por ele. Isto quer dizer, estruturado. As mensagens nele contidas ou foram extraídas do Novo Testamento e também algumas partes do livro do Antigo Testamento, e
as mensagens de revelação espiritual, os espíritos. Então, ele estruturando, ele coloca-se assim. Ele cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Então, o que nós lemos agora sobre o primeiro mandamento, segundo Kardec, é um resumo, porque ainda tem mais, diz assim: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não se trata de estabelecer uma polêmica. Kardec aqui ele está dizendo o seguinte: olha, a essência foi retirada. Mas se nós considerarmos que também houve, lá na origem, essa parte recebida pelo profeta Moisés, nós temos que nos entender. Porque algumas traduções, ao invés de dizer assim, vosso Deus, sou Deus zeloso, alguns dizem assim, sou Deus ciumento. Então, é questão de transcrições à parte. Vamos voltar ao mandamento assim que nós já lemos. Então, diz assim, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra. Neste momento, nós não podemos deixar de lembrar que os povos, em suas antiguidades, a época de Moisés, eram extremamente politeístas. Então, eles tinham deuses para tudo. Nós não vamos, por exemplo, ir muito longe, só na Grécia, a época de Paulo, e até antecedendo a vinda do Cristo, existiam deuses de tal forma em Atenas que alguém até duvidava que houvesse mais deuses, ou melhor, afirmava-se que existiam mais deuses do que os habitantes, porque eram inúmeros, tinha deuses para tudo. Então, a cada um desses deuses se rogava determinado favor, como deusa da fertilidade, da justiça, da natureza, de guerras, inclusive, né? Deus da guerra, você imagina. Então, em face desta realidade, Moisés, inspirado por espíritos superiores a ele, diz, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra. Porque era muito comum se cultuarem a esses deuses. Então, ele está falando assim, olha, não faça nada, não esculpam imagens e nem as cultuem. Porque não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. O que passa no primeiro momento, a impressão fala assim, olha, um culto soberano vocês não podem prestar, mas pode prestar outro tipo de culto. Então, Deus, ou seja, a divindade, é uma só. Então, este Deus, que é a divindade máxima, e que eles chamavam de Yahvé, era... isso mesmo. Ele era o Deus único, e somente a ele, aquele povo recém-egresso, né, libertado da casa de servidão, foi do Egito, então ele somente a esse Deus eles prestariam culto soberano. Agora, já que falamos nessa nota de rodapé, ela ainda alonga-se um pouquinho mais. Kardec diz assim, nas traduções feitas, aliás, desculpe, não é Kardec, é a nota da editora, na época foi a Federação Espírita Brasileira, que recebeu os originais e ele divulgou, mas isso se refere à edição de 1947. Nas traduções feitas pelas igrejas católicas e protestantes, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma.
Então, não vamos entrar em polêmica, não é absolutamente, aproveitando, só para esclarecer. E ele diz ainda, onde está, referindo-se a esse primeiro mandamento, que já vem lá do Êxodo, repetindo, Êxodos 20, capítulo 5, versículos 5 e 6. Onde está na terceira e na quarta geração, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a chamada Vulgata Latina, é a tradução de Zamenhof, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Qual a lógica disso? Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outros, torna monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. Então, acho que aqui ficou bem esclarecido, para que nós possamos avançar mais. Porque realmente seria uma enorme injustiça, e sabendo que Deus é soberano, justo e bom, ele não iria querer punir o inocente porque o pai ou o antepassado imediatamente anterior tivesse pecado. Acho que pacificando aí, vamos adiante. Agora vamos para o segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Isso aqui é uma forma de demonstração de respeito e que nós devemos sim ter respeito a Deus. Ao invés da gente dizer assim, ó Deus, fala assim, olha, ô Jesus, ele foi enviado, né? Então ele prefere estar mais próximo da gente. Então, não pronunciar o nome do Senhor vosso Deus em vão. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Aqui chamando a atenção para a cultura do povo hebreu, que ainda hoje permanece, é o sabá. Então, santificar quer dizer, nesse dia, é uma dedicação ao Deus único, ou seja, só os louvores. Né? O mandamento número 4, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Aqui está se referindo a uma terra hipotética, porque não pode se referir à terra atual, já que, ao desencarnarmos, as propriedades trocam de nome. Então, não será mais aquele detentor, até o nosso próprio corpo, assim nos ensina o Espiritismo, nós teremos que devolvê-lo. O capítulo 5, mandamento número 5, não mateis. Em algumas traduções diz não matarás, está no futuro do pretérito. Aliás, futuro do presente, não matarás. Mas não mateis é uma forma impositiva, determinativa. Não mateis. E assumo que aí, pelas leituras que tenho feito, a mais correta seja essa mesmo, não mateis. E não cometais adultério. Perceba que os verbos eles são concordantes entre si. Não cometais adultérios. E adulterar, aqui só vou aproveitar para fazer um entendimento mais amplo do que diz a palavra adulterar. Imaginamos que seja somente aquela violação dos compromissos responsalícios conjugais, e não são. Porque quando, por exemplo, nós abrimos mão de um valor, de um ideal que nos é apresentado pela vida e que nós já incorporamos como valores, e ao permitir ou ao concordar que esses valores sejam alterados, nós os absorvemos, porque nem sempre temos autoridade para preservá-los,
mas no campo da intimidade, sim, nós temos. Então, é nesse sentido que eu entendo também que é não cometais adultério. E não roubeis, que é o mandamento número 7. Roubar é subtração, segundo o texto, os dicionaristas, é você apropriar-se de um bem alheio mediante o uso de força. Então, isso é o roubo. Mas a gente pode também dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que nós pegamos e que não nos pertence, sem o consentimento do real proprietário, nós estamos também roubando. Aí nós temos chamado eufemismo, né? E que as leis fazem combinações penais diferenciadas para o furto e para o roubo. Agora, no 8º mandamento, diz assim: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. E isso atualmente não acontece, né, gente? Não é? Claro que não. Imagina, alguém vai testemunhar contra o outro falsamente, mas acontece. E aí podemos lastimar o quê? Aquele que foi vítima do falso testemunho ou aquele que, testemunhando em falso, prejudicou ao outro? Naturalmente, é este segundo. Porquanto um juiz implacável, no momento azado, no momento certo, se lhe manifestará, cobrando reparos. Porque, às vezes, difamando, nós testemunhamos contra, né? Testemunhamos falsamente, aliás. A injúria, calúnia, difamação são frequentemente apoiados também no mesmo preceito divino, que é não presteis testemunho falso. O 9 é não desejeis a mulher do vosso próximo. Lembrando aqui a cultura hebraica da época de Jesus, pelo menos, em que as mulheres, elas eram tidas como uma espécie de uma propriedade, porque a sociedade era patriarcal. Lembrando que Moisés, sendo homem, o patriarca do povo hebreu, também pode ter assimilado, porque como é que funciona a mediunidade, é interessante que a gente compreenda isso, porque às vezes as mensagens que o médium recebe, elas vêm colidir contra os seus valores, que eles o tenham em conta. Não é por má fé, mas eles acabam fazendo uma interpolação, ou seja, uma interpretação pela metade. Mas é válido que não desejeis a mulher do próximo, neste caso também seria não desejeis o homem, né, ou o esposo da vossa próxima. É só uma questão de inverter. Mas vale a pena a gente buscar entender cada um desses mandamentos. E para fechar, o número 10 diz: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Eu gostei mais desse fechamento aqui. Nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Porque senão poderia ficar restrito somente a isso, que na época era considerado um patrimônio, um bem semovente, portanto, um bem de família. E para que não fossem cobiçados, né? Assim, puxa vida, mas vamos falar aqui de Olambra, né? Falamos de flores. Nossa, mas que flores tão bonitas, mas está no jardim do outro. Você pode dizer assim: olha, que bacana, né? Eu gostei do teu jardim, você pode me dar alguma ideia de como eu fazer um também, mas não ficar, como costumam dizer na gíria, no bordão popular, né? Um olho de seca-pimenteira, que naturalmente tem um magnetismo muito forte embutido nesses olhares por aí e que acabam mesmo com a planta, né?
Muito bem. Aqui nós fechamos, então, o comentário dos 10 mandamentos. Já são 8h25. E eu reservo esses minutinhos finais para fazermos os nossos agradecimentos e cumprimentar aos queridos amigos que já não tenhamos feito lá no primeiro momento. Muito bem. A Inês Luquezzi e aqueles que nós já tínhamos cumprimentado anteriormente, vamos convidá-los agora para ir para o nosso momento final. Mas antes, eu gostaria de fazer alguns avisos, porque aqueles que no início já nos ouviram, eles vão fechar os olhos que nos ouviram, os olhos e os ouvidos, porque vamos repetir para quem chegou depois. E na nossa playlist, no canal YouTube SEAC Olambra, temos em torno de 1.000 títulos, 1.000 vídeos gravados, organizados em playlists, e que aquele, por qualquer razão que não possa, não tenha visto, então, num determinado momento, está convidado a visitá-lo. Lá temos vídeos que datam já de 2020, então já estamos caminhando para 3 anos aí bem contados, e que, às vezes, até para estudo, referência, pode ser interessante. E não esqueçam de dar aquele like, né? Ou até um dislike, porque muitas vezes nós falamos algo que não condiz com os valores alguns. Não há problema nenhum com isso. O espírita é, por definição, aberto às críticas. Porque Kardec, lá atrás, ele diria que, ao fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ali se discutiriam, mas não se polemizariam, melhor, não disputariam, polemizariam as discussões em torno da doutrina espírita, mas ninguém ia disputar uma taça, um troféu. Então é isso que quis dizer. E agora vamos caminhando para o nosso momento, segundo momento, convidando a todos para fechar os olhos mais uma vez, olharmos por aqueles nossos irmãos que, por vezes, habitam o lar sem o lume, a despensa vazia, e também os lares de corações vazios, porquanto todos somos viajores dessa nau terrena e destinados à perfeição. E como espíritos perfectíveis, recordemos todos aqueles irmãos caídos pelo caminho, aqueles que neste momento passa por um momento de despertamento dos valores imortais, através de uma dor física ou uma dor moral, pela distância, pelo isolamento, pela solidão, por aqueles que já se sentem tocados pelo aguilhão do arrependimento, para que não mergulhem no processo de autocomiseração. Que essa compaixão do Cristo, que um dia aqui entre nós, Ele nos asseverou: não vos deixarei órfãos, tende bom ânimo. Que nós, neste momento, elevemos o nosso ânimo, o nosso bom ânimo. Que este bom ânimo domine a animosidade de muitos corações que ainda teimam no erro. Aqueles corações que, neste momento, assistem aos que sofrem, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados pela mão amorosa do Cristo, pelos benfeitores, dos familiares daqueles em cujo socorro eles se debruçam. E peçamos também por nós próprios,
porquanto nos desafios da vida, por vezes, nos sentimos fraquejar. E ainda aquele homem velho, que teima dentro de nós, em perseverar no caminho do erro. Então, que nós tenhamos a resistência moral e a vontade dirigida para nos conduzirmos de tal forma a não agravarmos mais os nossos débitos. Pelos lares alcançados pela orfandade paterno-materna, por aqueles coraçõezinhos já em tenra idade entregues à própria sorte e que esperam por um lar, e que possam, nessa esperança, despertar os corações amorosos de muitos casais que, impossibilitados biologicamente para o exercício da materna paternidade, que estenda-lhes mãos misericordiosas. Relembrando a muitos benfeitores encarnados e que, abrindo espaços, contribuem para acolher estas crianças, que de qualquer forma necessitam ainda para a sua formação dos exemplos pautados no amor ao próximo, no respeito e na dignidade, que eles possam, assim, continuarem merecedores das verdades que vertem de mais alto, mas também merecedores pelo empenho do seu patrimônio, do seu tempo e, sobretudo, dos seus talentos, dirigindo-os a estes pequenos e às casas transitórias também, aos lares destinados ao acolhimento de idosos. Em suma, que a todos estes que aqui enumeramos, recordando o preceito que fora da caridade não há salvação, e possamos nós, detentores da verdade, colocá-la em exercício. Porque a instrução nós as recebemos, o aprendizado é só através da prática. Vamos, neste momento, particularmente, silenciarmos-nos para abrir espaço para que os nossos corações direcionem-se ao alto, rogando por nós próprios. E agora, recordando amigos, familiares, entes queridos que se encontram enfermos ou em convalescença, mentalmente nomeando a cada um deles, oremos a Deus, agradecendo, pedindo e, sobretudo, registrando nos nossos corações essas anotações de gratidão. E agora,
exortamos a todos para que, já refeitos por esses eflúvios balsamizantes, a energia magnética da qual nós acabamos de nos tornar beneficiários, abrimos lentamente os nossos olhos, apropriando-se daquilo que nos tem a nosso derredor. E aí, queridos amigos e amigas, deixei de cumprimentar a Penha, Andréia. Desculpe, Penha, eu não vi quando você entrou, mas agradeço aí a sua presença, assim como a todos os demais, e já convidando-os para a nossa, eu não vou dizer palestra, né, mas pelo menos a nossa reflexão amanhã sobre um tema que eu captulo, eu reputo como muito importante. O tema é quem tem olhos de ver. Então, todos vocês estão convidados a amanhã, neste mesmo horário, segunda-feira, conforme, aliás, né, um hábito que a gente tem, de toda segunda, nossa preleção, e sempre com um tema evangélico. Este, nós preferimos provocá-los. Quem tem olhos de ver? Como vedes? Como vocês veem? O que vocês veem? Né? Fica, então, o mote, a provocação para amanhã. Recordando, por fim, que domingo, segunda e terça, neste mesmo horário, sempre às 20 horas, temos 3 atividades diferenciadas. Hoje o Evangelho no Lar, amanhã a preleção, terça-feira o estudo do Evangelho. Que o estudo do Evangelho é de 20 às 20h30. E é também uma ambientação, podemos assim dizer, para aqueles que estejam necessitados de algum tipo de atendimento. Que aí, durante o tempo que vai seguir, durante meia hora, será, durante 1 hora, de 20h30 às 21h30, haverá aqui no SEAC uma reunião privativa, que é uma reunião de vibração e radiação. E quem tem necessidades, por favor, encaminhem para nós. Nosso celular, que na verdade é o WhatsApp, é o 99341-6316. Repetindo, 99341-6316. E aí solicitamos para ficar bem, de maneira organizada, e que os benfeitores também têm lá os seus afazeres, não nos iludamos, não. Facilitemos, então, a eles, em benefício próprio, só colocando o nome e o local, ou seja, o endereço. Se estiver hospitalizado, bota o número do hospital, leito ou unidade de tratamento, enfim, para que possamos incluí-los nas reuniões dessa noite de segunda-feira. Então, estamos entendidos? Vamos agradecendo aí a todos vocês. Por fim, desculpe, tá? Mônica, Valdecir Lima, Marcos Teixeira, já falamos, Inês Luquezzi, Rita de Cássia, Mônica Pascoal. Então, estamos combinados assim, amanhã às 20 horas, e aí aqueles que quiserem, melhor dizendo, que precisarem, fica aí um convite para acessar o nosso canal do YouTube. E no Facebook e também no Instagram, como alguns de vocês estão fazendo, alternativamente, um ou outro. O conteúdo da mensagem é o mesmo. Ok? Muito obrigado. Que Deus permaneça conosco. E que seja uma semana de plena realização e, sobretudo, de aplicação do Evangelho nas nossas atividades, nos nossos lares ou nos nossos ambientes de estudo.
Que Deus fique com todos e que até o próximo domingo, neste mesmo horário, assim Ele o permitindo. Até lá.